Boa noite, igreja. Boa noite, você aí na sua casa, nos acompanhando, né, nas redes sociais. Como é bom, né, poder estarmos aqui mais uma vez. Até aqui tem nos permitido chegar ao Senhor, não é verdade? Somos dependentes dEle. E graças a Deus por isso, porque Ele tem nos sustentado. Eu vou ler com vocês aqui um texto bem breve, que fica em João 4. Se você puder abrir, você abra. Se não, acompanhe, ouça. João 4, dos versículos 21 a 24. Esse texto diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Não importa se você está no monte ou se você está em Jerusalém. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Seja aqui na igreja, seja aí na sua casa, que você possa se posicionar e dizer: Senhor, eu vim aqui hoje para te adorar. Somente isso, Senhor, para te exaltar, para te glorificar em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor, muito obrigada. Se chegamos aqui é porque a tua misericórdia se renovou em nossas vidas e por isso te somos gratos, Senhor. Muito obrigada por teu amor tão maravilhoso, tão incomparável. Tenha liberdade no nosso meio, receba as nossas adorações, porque esse é o único motivo de estarmos aqui. Senhor, enche esse lugar, enche as nossas vidas, enche o nosso coração e tenha liberdade no nosso meio. Aleluia! Muito obrigada, Pai. Nós viemos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Aleluia! Dê um forte aplauso ao Senhor. Comece adorando a Ele agora com as suas palmas. Aleluia! E vamos declarar: Senhor, a tua presença está aqui. Eu já posso perceber. Aleluia! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vamos cantar novamente. Senhor, eu vejo a tua glória aqui, a tua presença, ela está neste lugar. Aleluia! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Aleluia! Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou
o Senhor, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, aleluia. Dê um forte aplauso a Ele. Você sente a presença dEle aqui? Ele está aqui. Ele está aqui. Você já pode perceber a presença dEle? Aleluia. Nós percebemos, Senhor, a tua presença aqui. Você percebe isso? O Senhor está aqui. Não precisa estar no monte, não precisa estar em Jerusalém, aonde você estiver. Ele está. Adore-o em espírito e em verdade. Se você crê nisso, vamos cantar essa canção que diz: Senhor, eu navegarei no oceano do teu espírito, porque o que eu vim buscar aqui é a tua presença, é o teu espírito. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Você quer ser cheio? Aproveite, ore essa canção e diga: Senhor, eu quero ser cheio. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Nós queremos ser cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua unção. Aleluias. Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluias. E ali adorarei. Adore a Ele, aproveite. Ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Eu adorarei. Aleluias. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Não precisou nem de explicação. Aleluias. Nenhuma explicação. Aleluia, Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Declare de novo: Espírito, 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 que desce como fogo. Aleluias. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vamos lá, eu navegarei novamente. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Adore a Ele, adore a Ele. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Nós te adoramos. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Vem, Espírito Santo, tenha liberdade, enche-nos de novo, enche-nos. Queremos transbordar da tua presença, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, oh, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aproveite esse momento.
Aproveite esse momento e diga: Espírito Santo, eu quero ser cheio. Você veio aqui para ser cheio do Espírito Santo? Você veio aqui para buscar a presença do Senhor? Aproveite esse momento, abra a sua boca, levante as suas mãos e diga: Espírito Santo, me enche. Abre a sua boca. Ore ao Senhor, aproveite esse momento e diga: Senhor, eu não tenho mais como viver neste mundo sem a Tua presença. Sem a Tua presença não vale a pena. Ó Espírito Santo, enche-me de novo. Se você se acha frio, se você se acha sem fé, peça ao Espírito Santo para te encher, para lavar o seu interior, para encher a sua alma. Ele está aqui, você crê nisso? Ele está aqui, aleluia. E um dos segredos para que nós venhamos a ser transformados é o nosso desejo de andar com Deus. Nós precisamos ter esse desejo, amados, de andar na presença do Senhor, de buscar a presença dEle, de segurar na mão dEle e confiar. Senhor, o desejo do nosso coração é andar contigo. Você tem esse desejo de andar na presença do Senhor? É isso que você veio buscar aqui? Então vamos declarar bem forte: anda com Deus, segura na mão de Deus, aleluia! Anda com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Você crê nisso? Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Confie de todo o seu coração. Para vencer é preciso usar as armas da fé. Creia sempre, não perca a sua fé. Para prevalecer, você tem que resistir no poder do Senhor. Crer sem duvidar, a palavra declarar, para ver acontecer. Choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Ele tem vitória para quem anda com Ele. Busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Vamos cantar de novo. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Confie de todo o seu coração. Tenha fé. Para vencer é preciso usar as armas da fé. Fé, para prevalecer, você tem que resistir no poder do Senhor.
garantida, a promessa não falha, Ele vai te abençoar. Anda com Deus, canta agora. Anda com Deus. A igreja. Segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Creia nisso sempre. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha, Ele vai te abençoar. Aleluia! Se você crê, dê um forte aplauso. Ele é fiel, Ele é fiel. Creia nisso sempre. O choro de uma noite, ele se acaba de manhã, quando a gente anda com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Esse precisa ser o nosso maior anseio. E que nós possamos continuar declarando: Senhor, quando eu entro nesse lugar, a única coisa que eu venho procurar é te adorar, é te engrandecer, é te glorificar, é te exaltar, porque eu quero ser transformado por andar contigo. Você quer andar com Deus? Você quer ser transformado? Você quer ser abençoado? As bênçãos nos acompanham quando nós caminhamos com o Senhor. As bênçãos nos acompanham. E que bênçãos são essas? Você já parou para pensar? A gente não está falando aqui de casa, carros, cavalos, como diz a palavra. A gente está falando da presença do Senhor. A bênção de ter um Deus maravilhoso conosco. Ele está com você no choro da noite, mas Ele está com você quando esse choro acaba de manhã, quando a alegria vem. Você crê nisso? Vamos declarar: Senhor, eu entro nesse lugar, o meu desejo é te adorar. Cante como uma oração, declarando: Senhor, eu quero te conhecer mais e ser transformado, Senhor, pela tua presença. Aleluias. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Cante, não deixe de cantar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Aleluia, Senhor. E me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado serei. Mais da tua vida em mim. Aleluia. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Vamos declarar novamente: Senhor, eu entro neste lugar. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Adore-o em espírito e em verdade. Você não precisa estar nem no monte e nem em Jerusalém, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Aleluia, Senhor. Atende
somente perto dele. É somente perto dele. Aleluia. A tua face, aleluia. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Toque na presença do Senhor. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Aleluia. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado serei. Mais da tua vida em mim. Aleluia, Senhor. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Aleluia, Senhor. Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Aleluia, adore-o com um forte aplauso. Aleluia, ele é digno. Creia nisso. Quanto mais você buscar a presença do Senhor, quanto mais a presença do Senhor você buscar, a glória do Senhor vai te seguir, as bênçãos do Senhor vão te seguir, a presença do Senhor vai te seguir, e aí sim você vai ser transformados, eu e você. Que nós tenhamos esse desejo ardente em nosso coração, que esse seja o ardente desejo do nosso coração, buscar a presença, conhecer mais a esse Deus maravilhoso. Você concorda comigo? Se você concorda, aplauda de novo, mas com um forte aplauso de adoração a Ele. Aleluia! Muito obrigada, Pai, por este momento. Permanece conosco, continue, Pai, tendo liberdade em nosso meio. Abençoe o momento da palavra, que seja mais um momento em que a tua presença real possa fazer a transformação em nós. Muito obrigada por tudo. Aleluia. Glórias a Deus. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Com alegria que estamos aqui na casa do nosso Deus, para mais uma vez louvá-lo, adorá-lo, prestar culto ao nosso Senhor e Salvador, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Queridos, antes de nós irmos para os avisos da semana, das atividades que nós teremos na nossa igreja, nós vamos, nesse momento agora, projetar aqui na tela um vídeo do pastor Emilson, que está em plena recuperação, para a glória de Deus, da Covid-19. Vamos ver a mensagem dele.
Vamos providenciar aquela bicicleta de vários lugares. Aí o pastor vai de passageiro ali, vocês vão pedalando e leva ele para dar uma voltinha. Né? Ok, queridos. Então, glória a Deus aí, né? O pastor se recuperando fisicamente, ele mantendo o seu alto astral, que é uma característica do pastor Emilson. Pois bem, então vamos aos avisos da semana, para nós não perdermos nada, né? Culto de oração, toda segunda e quarta-feira, às 20h30. Né? O pastor Emilson estará conosco na próxima semana, como na semana passada, à frente desse nosso encontro aí pelo Facebook. Também a Escola de Discípulos, quem não faz parte ainda, mas gostaria de participar dessa classe. As nossas aulas são ao vivo, pelo Google Meet, às terças e sextas-feiras, das 20 às 21h. Tem aqueles que eventualmente não podem estar ao vivo ali participando por questões de trabalho e outras razões, os áudios das aulas ficam no grupo que nós temos da Escola de Discípulo, ficam ali para que as pessoas posteriormente possam estar ouvindo os áudios e participando também. Ok? Hoje tivemos o nosso almoço. Domingo que vem nós não teremos o almoço aqui na nossa igreja, em função do Dia das Mães, né, para que o almoço seja em família, aquele encontro tradicional, né, que sempre acontece no Dia das Mães. E no Dia dos Pais também, né? Almoço, né? Então, o nosso próximo almoço, dia 16, sem ser 9, 16, teremos novamente o almoço aqui na igreja. Esse recurso do almoço, queridos, para levantar recursos para o coração voluntário, que acontece aqui na nossa igreja durante a semana. No próximo domingo, como já falei, ceia do Senhor. Teremos a ceia do Senhor, tanto no culto das 9 quanto das 18h. Então, voltando a falar da questão do almoço, que é uma introdução para um aviso totalmente especial, né, que fizemos hoje pela manhã, hoje à noite estaremos reforçando e no próximo domingo também. Então, esse recurso que nós levantamos com a venda do almoço aqui na igreja, ele é voltado para o coração voluntário. É um trabalho que acontece durante a semana, em que nós temos médicos, psicólogos, enfermeiros, profissionais da área de saúde. Temos outros irmãos aqui que doam o seu tempo, né, aqui na recepção, fazendo a triagem, recepcionando as pessoas. Então, é um trabalho muito bonito que a nossa igreja faz em prol da própria igreja, da membresia e também da comunidade aqui do nosso bairro, do bairro do Coelho. Mas os nossos recursos financeiros estão escassos em função das necessidades. Então, nesse mês nós estamos fazendo uma campanha, né, e pedimos a colaboração, o envolvimento de toda a igreja. Quando você pega um envelope, discrimina ali o valor, coloca uma oferta do valor que tiver no seu coração, coloca o valor ali em oferta e discrimina assim, coração voluntário, porque aí o valor, cada centavo que entrar nessa oferta,
vai ser voltado para ajudar nas despesas do coração voluntário, como cestas básicas, né? Aquisição de itens de alimento, de higiene pessoal, para formar umas cestas básicas aí para ajudar as pessoas que neste momento estão passando por necessidade. Hoje são eles, amanhã posso ser eu, pode ser qualquer um de nós. Mas que a igreja precisa se envolver nisso, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E além das cestas básicas, a questão de medicamento também. Pessoas que fazem uso de medicamento contínuo, que não pode interromper o tratamento e para continuar depois. Então, a igreja entra com esse recurso, medicamento de uso contínuo, de medicamento controlado, né? Então, quem puder, quem entender, quem for movido pelo Espírito Santo em ajudar, colaborar, contribuir, você não será mais amado por Deus se assim o fizer, também não deixará de ser amado por Deus se você não fizer, nem será mais abençoado, nem menos abençoado. Deus é justo, conhece as nossas necessidades, as nossas possibilidades, conhece as nossas limitações. Então, é uma coisa voluntária do coração de vocês e que nós tenhamos esse entendimento, que nada que nós fazemos para o Senhor, se fazemos no intuito de receber, de ter algum retorno lá na frente, estamos errados, né? Nós temos que fazer por gratidão, pelo muito que Deus já fez por nós, né? Pelo muito, que nós não temos como pagar. Nós temos apenas como dizer, Senhor, muito obrigado, eis aqui a minha contribuição, o meu tempo, a minha oferta, o meu dízimo, que é uma representação singela do amor que o Senhor demonstrou por nós na cruz do Calvário. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, pega um envelopezinho, coloca o valor ali no envelope, discrimina oferta, coração voluntário, porque na hora da contabilidade a gente vai destinar esse dinheiro para formar essas cestas básicas e também comprar esses medicamentos que os nossos irmãos aí necessitam. Com alegria que eu gostaria de convidar, chamar aqui à frente, eu vou até botar minha máscara, né, porque em épocas de distanciamento social, a gente tem que estar próximo, mas protegido, né? Então, eu gostaria de chamar aqui à frente um casal muito amado, que nós já conhecemos há mais de 20 anos, que está conosco aqui desde o início, né, o Marcelo e a Alessandra, que estaremos orando e agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, por mais um ano de... Por favor. Mais um ano de casamento, são 24 anos de enlace matrimonial, fora namoro, noivado, né? 89. Aniversário em 89. Aí. Aproveitar que o Marcelo se pronunciou, você gostaria de falar alguma coisa ou não? Não, você pronunciou, falou bonito, desde 99, eu queria saber. Não, agradecer a Deus, né? Eu sou muito grato ao Senhor. Um sonho que eu tinha desde adolescente, de ter uma família, e Ele me presenteou. Presenteou dando a esposa, companheira, amiga, muito parceira, e uma família, meus filhos, minha casa. Então, sou grato ao Senhor sempre, sempre. Eu louvo a Ele e agradeço pela esposa que eu tenho. Amém, glória a Deus. Tem um lenço aí, Vitor? Tem um lenço aí? Bom, e você, Alessandra? Depois dessa agora ficou... Agora não dá nem para não falar, né? Não, faço minhas palavras dele. Não, agradecer mesmo, o motivo maior da gente estar aqui, né? É só agradecimento, porque não é fácil aturar Marcelo esse tempo todo. Não, mas ele realmente é uma bênção que o Senhor colocou no meu caminho e realmente a palavra se cumpre, né? Quando a gente espera pacientemente no Senhor,
e Ele atende o nosso clamor. E foi isso que aconteceu, né, na ocasião. E hoje a gente está comprovando, né, em 24 anos, mais esse tempo todo, que Deus tem nos dado, e com certeza Ele há de conceder muitos outros mais. Eu agradeço a Deus por isso. Amém, glória a Deus. É um fundozinho musical aí, ó. Nosso DJ sonoplasta aí, ó. Amém. Vamos nos levantarmos, mudar de posição. Todo mundo jovem, saudável aí. Estenda a sua mão como um gesto de aprovação, né? Porque na verdade quem abençoa é Deus. Mas nós como igreja estendemos nossas mãos como um gesto, uma atitude da nossa... Tem as alianças aí. Vira para lá. Parabéns. Tá frio, né? Tá com frio. Diminui o ar aqui que o Marcelo tá com frio. Amém. Amém. Vou colocar aqui assim, ó. Isso. Amém. Vamos orar então, o casal. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor, quando criou o homem, viu que não era bom que o homem permanecesse só. Ele formou uma esposa, uma companheira, uma ajudadora, idônea, e juntos, para que juntos, Senhor, pudessem ter filhos e se alegrarem em ti, formando assim, ó Deus, a primeira família. É uma instituição divina, a família. Não é uma instituição social criada pelo homem, uma invenção humana, mas nasceu no coração do nosso Deus. E a própria palavra diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Confirmando aquilo que nós acabamos de dizer, que é uma instituição divina. E Deus uniu homem e mulher para a honra e para a glória do teu santo nome, para que gerasse filhos e fossem bênçãos na sua casa, na sua família. Graças te damos, Senhor, pela vida desse casal, pela vida do Marcelo, esse pai, esposo, pela vida da sua esposa Alessandra também, esposa, mãe, amorosa. Que o Senhor continue derramando, Senhor, e dando a eles ainda muitos e muitos anos de vida, de relacionamento, saúde, felicidade. Essa oração que nós fazemos. Continue derramando sabedoria sobre a vida deles, enquanto casal, enquanto pais, iluminando, Senhor, a cada dia mais, esses 24 anos de união. Que mais 24 anos venham pela frente, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos e a Igreja do Senhor Jesus Cristo concorda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai fazer a... Eu não tenho. E quando longe eu estava, percebi. Glória a Deus. Amém? Agora eu vou me afastar um pouquinho para que eles possam tirar a máscara e dar aquele tradicional selinho aí de... Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus é bom, né? Chamar agora o pregador, preletor desta noite, Diácono Alfredo. Amém. Deus te abençoe, Alfredo. Obrigado, Diácono Vladimir. Boa noite a todos. Boa noite você que está em casa, que está nos assistindo, prestando esse culto a Deus conosco de casa. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Vou pedir para, se possível, essas lâmpadas aqui em cima são minhas inimigas, né?
Elas são para um bom... o intuito é bom, mas por causa aqui da tela fica refletindo. Até mesmo esse acrílico aqui não é fácil para mim. Boa noite novamente, que Deus já possa preparar o nosso coração, que nós possamos meditar, que nós possamos pensar, que nós possamos entender, que você que está em casa também fique atento para aquilo que Deus está fazendo. Não somente na palavra, mas desde o momento do louvor, em que nós temos a oportunidade de engrandecer aquele que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos iniciar com uma oração, que nós possamos elevar os nossos olhos e os nossos pensamentos. Esqueça um pouquinho as suas preocupações, aquilo que está lá fora, para que neste momento, o momento que você está aqui na igreja, você possa prestar esse culto agradável a Deus, desde os louvores, e que não seja diferente agora no momento da palavra. Senhor, nós te damos graça, nós, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, por podermos, ó Deus, prestar a Ti louvores, adoração, por podermos, Senhor, ouvir da Tua voz, ouvir da Tua palavra, por termos, Senhor, a Tua palavra disponível para nós, pelo Teu sustento, Senhor, pela Tua mão poderosa em nós, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco de maneira clara, objetiva, com poder, ó Deus, do Teu Espírito, Senhor, nos trazendo esclarecimento e direção, Senhor, segundo a Tua voz, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos olhos também, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ouvir e enxergar, entender, Senhor, e Te seguir, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. Amém. O texto que nós estamos trabalhando hoje está em Lucas capítulo 12. Fiz alguns comentários do capítulo 11. Um cenário que Jesus estava ali ensinando. Momentos, ele se dirige aos seus discípulos, ele está pregando à multidão, tinha milhares de pessoas ali, as pessoas se aglomeravam, que até se atropelavam. Em momentos ele se dirigia para todos, em alguns momentos ele olhava para aquele que estava mais perto dele. Olhava para os seus discípulos e falava com eles, especificamente. No versículos 6 e 7, vamos ler novamente, do capítulo 12. Não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. No capítulo 11, tem um momento que Jesus chama aos fariseus, aqueles que estavam ali perto dele, de sepulcros invisíveis. Isso está ali no capítulo 11, depois você pode ler, mas chama de sepulcros invisíveis. No versículo 44, ele fala, ai de vós, começa a falar sobre várias coisas para os fariseus, sepulcros invisíveis. Qual o problema de um sepulcro invisível? Porque o sepulcro era caiado para ficar visível, porque você não poderia tocar no sepulcro, porque seria considerado impuro. Você ia ser considerado impuro ali para fazer todos aqueles
aquelas ordenanças que tinham, você estava fora das atividades do templo, você seria considerado impuro. Então, quando ele chama de um sepulcro invisível, nós já conseguimos entender que há algo bem perigoso nisso. Quer dizer que pessoas que não se importam com os outros se contaminando, eles estão ali como pedra de tropeço. E no meio dessas falas de Cristo, eles no finalzinho do capítulo 11, né, eles tentam matar a Cristo. Arrumar um motivo. Vamos questioná-lo, não porque nós queremos aprender, mas por causa de que ele está revelando o nosso coração e nós estamos muito chateados. Mestre, você nos ofende. Assim que eles falam, você está ofendendo a nós também. E eles ali procuravam motivo para ver se Jesus tropeçava em alguma fala para poder matar a Cristo. E no meio dessas falas de Cristo, nós discorremos sobre o cuidado, sobre o amor, sobre o temor de Deus com o seu povo e aquele que ele estava ali chamando, as pessoas com quem ele estava ensinando, pessoas que estavam ali, algumas para criticar, outras para ouvir, outras com curiosidade, outras talvez simplesmente querendo um milagre, e outras para ver o circo pegar fogo, não é assim? Né? Na internet está dessa forma, né? Pessoas mentindo, pessoas tumultuando, e Jesus alerta sobre a hipocrisia. Então foi o primeiro ponto, que nos leva à hipocrisia, coisas que minam, penetram de forma constante e acabam com a nossa fé. Talvez muitos que estão ouvindo aqui ou em casa tenham a fé minada por causa da hipocrisia. E Jesus dá um aviso para os seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles falam e não praticam. Uma penetração que corrói a moral, acaba com a moral. E Jesus continua falando sobre não há nada encoberto. Não ficará, então, toda aquela mentira, toda aquela hipocrisia. Se não for aqui diante dos homens, no juízo será revelado. Será a luz, virá a luz. Será proclamado no telhado todas as situações hipócritas do coração. Não ficarão impunes. Não ficarão escondidas. Então também se trata ali do julgamento. O julgamento é tratado nesses versículos e é tratado de questões assim eternas. A importância também de nós estarmos preparados para ele. Então o amor de Deus, o cuidado, não fiquem preocupados, está no meio de um discurso aonde Cristo ensina para os seus discípulos e para aqueles que estão ali ouvindo, em alguns momentos diretamente aos seus discípulos, em outros momentos mais especificamente para toda a multidão, em alguns momentos especificamente para os discípulos, em outros para a multidão. Ele fala sobre o cuidado e fala sobre também tomem cuidado. O cuidado que ele tem e que nós precisamos ter cuidado. Situações que vêm ou distrações que podem minar a nossa fé. E ele fala, observe, começa a falar, observe isso, observe aquilo. Aí pede para observar os pardais. Observe os pardais. Eles são vendidos por 2 moedinhas, insignificante. E Deus cuida, e Deus começa a falar do cuidado, em contraste com o ponto negativo. Ele traz o ponto negativo e também traz, observe, Deus está cuidando. Quem se importa com pardal? Quem compra um pardal aí?
se eu for vender? Quem quer comprar um pardal? E Deus diz que esses pardais estão contados. Então ele também fala dos cabelos da cabeça que estão contados. Isso é cuidado, nós não sabemos, né? Nós não sabemos quantos pelos, quantos fios de cabelo nós temos. Se for contar a barba, quem não tem cabelo, o meu já está ficando fácil de contar, mas mesmo o meu, nós não sabemos. Então Deus cuida dos pequenos detalhes. E ele depois volta de novo. Aquele que me confessar, Jesus, em meio a falar desse cuidado, ele fala também da condenação. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. E aquele que não me confessar, reparem que em meio a falar de que, olha, o amor de Deus, ele também está mostrando que há a possibilidade de você negar esse amor de Deus. Então o amor, ele não é necessariamente algo que você aceita simplesmente por ele existir. É possível que coisas minem o nosso coração, que nós venhamos a rejeitar esse amor. Podemos ou não podemos rejeitar o amor de Deus? Quantas vezes não acontece por causa de coisas que minam? Imagine essas pessoas, a multidão, os fariseus, pessoas querendo pegar Jesus, um falando, não acredite nele. Ele expulsa demônios por Belzebu. Os mestres da lei, e Jesus falando, vocês são sepulcros invisíveis. E aí nós temos que ter cuidado para não pisarmos em sepulcros invisíveis, porque a contaminação não é simplesmente por pisar, mas para nós, no termo espiritual, quer dizer o seguinte, que os nossos passos estão de acordo com esses sepulcros e nós estamos nos contaminando. E essa contaminação entra na nossa mente, é como se fosse um vírus. O vírus entra no nosso organismo porque nós pisamos, nós temos contato e nós aceitamos. Conseguem compreender isso? Sepulcros invisíveis. Todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem. E Jesus assim vai nos ensinando. Ele ensina sobre aquele que ele não sai, ele deliberadamente nega Cristo e nega as obras do Espírito Santo e a misericórdia. Aquele que vai ter uma decisão para a vida inteira, que ele fica incapaz de se arrepender, que esse não terá perdão. Em meio a palavras em que tome cuidado, há advertências. Mas ao mesmo tempo, Cristo está falando que em meio a você me seguir, essas situações podem te minar, podem te contaminar, pode contaminar você, pode já ter contaminado. Vocês serão levados em frente a governadores, situações, experiências aterrorizantes, situações de morte. Então ele quer dizer o seguinte, nós estaremos numa situação muito difícil para nós sequer podermos falar da nossa fé. E ele diz, o Espírito Santo ensinará tudo o que vocês têm que falar. Então fiquem tranquilos, haverá situações em que vocês sequer conseguirão falar nesse Deus que você acredita, mas o Espírito Santo vai te dar a palavra. Você enfrentará a morte, mas tem o Espírito Santo para poder te ensinar o que você precisa dizer e vencer vencer essa situação, servir melhor a Deus em situações complicadas. Podemos servir melhor a Deus em situações complicadas? Sim, Jesus trata a dificuldade e trata a solução. Então nós precisamos prestar atenção. No momento em que ele fala sobre isso, que foi o que nós paramos na parte da manhã, ele simplesmente vem e fala, olha, o Espírito Santo vai ensinar na hora o que vocês devem dizer. Olha que coisa boa.
Mas prestem atenção nas distrações. Você sabe o que é uma distração? Por exemplo, pode acontecer uma distração de alguém falar aqui no meio. Um celular tocar. Lembre-se de desligar o celular. É uma distração, correto? Nós podemos ter distrações. Então, se eu tenho distrações, é sinal que ela está me tirando de um caminho que era o qual eu queria perseguir. E algo pode me distrair. No versículo 13, vamos ler. O versículo 13. Lucas 12, versículo 13. No momento em que Jesus está falando, ele falou sobre inferno, será lançado no inferno. Mas ele também fala, olha os pardais, olha como que eles são, e Cristo, Deus, tem todos contados. O universo está no poder de Deus. Vem um homem. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Às vezes nós não paramos para pensar o quão importante são pequenos versículos assim para a nossa vida. Mas Jesus estava falando sobre verdades eternas. Concordam comigo? Verdades eternas, tesouros. Tesouros que vão fazer a diferença para a nossa vida. Jesus está falando sobre a vida após a morte. Jesus está falando sobre céu e inferno. Jesus está falando sobre situações que você precisa ter cuidado. Jesus está falando sobre o que você precisa prestar atenção. Quantas distrações o mundo pode oferecer para nós não ouvirmos aquilo que Deus está falando? E o que esse homem fala? Mestre, eu estou ouvindo Jesus. Eu amo Jesus. Eu quero seguir Jesus. Eu estou no meio da multidão, quero tocar em Jesus. Eu quero cura. E ele tem a oportunidade de falar com Jesus. Quais eram os dilemas do coração desse homem? O dilema, talvez, de você que está em casa. Então, peça a Cristo aquilo que é verdadeiro. Peça a Cristo para transformar o teu coração, porque nós podemos fazer isso aqui. Diga, meu irmão, que reparta comigo a herança. Ao que nós estamos dando importância? Riquezas celestiais sendo pregadas, eternas, que não vai acabar. Jesus falando do reino, implantando o reino e falando, olha, Deus está sustentando a tua vida, Deus está cuidando de você, e vem alguém, interrompe Jesus para pedir a ele, diga para o meu irmão que reparta a herança. Há sempre distrações para nos tirar a atenção do que é mais importante. Perceba em sua vida quais são essas distrações que está aplacando a palavra de Deus, a fé crescer. O que está minando o coração? Isso vale para quem falou e não prestou atenção. O que acontece às vezes no nosso meio? Murmurações, reclamações, desvio daquilo que é eterno. Acontece ou não acontece uma distração, às vezes, na nossa vida espiritual? Pare para pensar quantas distrações daquilo que Deus prometeu na tua vida, mas vem algo, parece que querendo te levar para outro lugar. Preocupações que nós nem sabemos se são verdadeiras. E essa atenção serve para os discípulos também. Tire as distrações do meio de vocês.
que nós possamos tirar essas distrações. O homem pede para ele, mas vocês reparem também o seguinte, os rabinos, eles eram dados sim como alguém que ia servir como juiz. Mas reparem que ele já chegou com a causa julgada. Ele não pede, Senhor, eu estou numa dúvida, eu não teria direito a isso, ainda que não fosse essa questão que ele teria que levar. Mas ele já leva o seguinte, olha, eu vim reivindicar o meu direito, que nós não sabíamos o que está acontecendo ali. E de fato o filho mais velho, quando há o filho mais velho, ele de fato fica com a maior parte porque ele é responsável por cuidar da casa e da mãe, ou dos outros ali, ele que tem que sustentar. Era assim. Mas ele simplesmente, ele não diz assim, julgue isso, ele diz, olha, manda meu irmão me dar o dinheiro lá que está com ele, eu quero esse dinheiro. Muitas vezes é por conta do egoísmo que nós vamos com reivindicações diante de Deus, brigas. Nós temos brigas às vezes no nosso meio. Nós não pedimos para Deus simplesmente, Senhor, nessa situação esclarece o meu entendimento, meu coração está turbulento. Senhor, eu estou me desviando. Mas nós pensamos nos nossos direitos, entre aspas, nos nossos direitos. Ainda que em alguns momentos eu coloco na justiça quando tem que colocar, mas em alguns momentos nós abrimos mão por causa do reino. Nós abrimos mão por causa do reino. É individual isso. Muitas brigas, facções, separações. Acontece ou não acontece no nosso meio também? Um para lá, outro para cá, a pessoa me ofendeu, e aí eu não consigo praticar perdão, mudança de vida. Brigas no nosso meio. O que é maior? Fica uma pergunta aqui para nós. O céu ou a terra? Os bens ou o reino de Deus? O que é maior? O que é mais importante para a nossa vida? A sua vida hoje ou a eternidade? Às vezes nós estamos magoados com Deus, com algo que nós perdemos. Quando nós pregamos, nós falamos de algo que é eterno, é maior do que os nossos bens materiais, é maior do que a sua necessidade, é maior do que até um pão que esteja faltando, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da onde? Esse é o nosso alimento principal. O homem fala isso. E Jesus responde, versículo 14. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Sequer foi julgado. E às vezes a gente tem que agir assim com algumas pessoas. Distrações. Esse assunto aqui não é importante. Por que não é importante neste momento? Porque eu estou tratando coisas da eternidade. Algo que é acima dos outros assuntos. Jesus não veio trazer bens materiais aos homens. E às vezes nós ensinamos isso. Por quantos anos eu ouvia para as pessoas doarem, darem dízimo, darem oferta em troca de dinheiro? É pecado. É errado.
Seja grato a Deus, coloque os seus bens diante de Deus por aquilo que Ele faz na tua vida, por causa do reino que Ele fez você viver e participar. Porque você quer outras pessoas vivendo no reino, porque você quer alcançar a sua casa, porque você quer alcançar outras casas. É por isso que nós ofertamos, é por isso que nós dizimamos, porque nós temos o amor no coração para que vidas sejam alcançadas e salvas. Jesus não pregou bens materiais. Jesus não veio trazer bens materiais aos homens, mas ele viera para trazer homens a Deus, pegar os homens e levar até Deus. Esse é o propósito de Cristo, nos levar a Deus. Fazer com que você tenha um relacionamento com Deus. Fazer com que você tenha uma vida com Deus. E não vai importar bem material. Não vai importar aquilo que você perdeu. Não vai importar aquilo que você não tem. Não importa. Não importa. Porque a presença de Deus é o que importa na minha casa. É o Espírito Santo na minha vida. É poder para derrubar as cadeias do pecado. A prisão da humanidade é o pecado. E Cristo veio para ensinar. Não se preocupem, não deixem essas distrações afastarem você da fé. Olhem para mim, eu sou o Senhor, eu cuido da tua vida, eu sustento você. Você não é sustentado pelo teu trabalho, mas Deus sustenta você através do trabalho. Não é dinheiro que cuida da tua casa. Nós fomos chamados para algo maior. Não simplesmente nós sermos, ou nós termos, ou nós pararmos de carrão, estamos prósperos. Se nós temos dinheiro, então Deus está na nossa vida. Não é assim. Se vai tudo bem, Deus está na minha vida. Se não vai, eu estou amaldiçoado. Se eu tenho dinheiro, está tudo bem. Se eu não tenho, não sou de Deus. Se eu ando de carro, está tudo bem. Se eu vou a pé para casa, se eu não tenho condições de comprar um carro melhor, então eu tenho um problema espiritual. O problema espiritual só tem pelo pecado. Só existe uma forma de nós termos problema espiritual com Deus, é o pecado. É a única coisa que nos separa de Deus. Não digo que pode ser que a falta de conhecimento, a falta de fé, possa nos deixar minguados em alguma situação, é verdade. Mas nós não valemos pelo que nós temos. Nós não valemos pelo que nós temos. O que vale mais? A sua vida ou a eternidade? São desvios que nos afastam. São distrações para tirar o nosso foco de Deus. Não aceite essas distrações na sua vida. E se alguém que está em casa também teve essas distrações ou tem, não aceite essas mentiras. No versículo 15, continua Jesus. Então, lhes recomendou, Cristo, observem, lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Tomem cuidado. É uma irresponsabilidade pregarmos riquezas. É uma irresponsabilidade. É uma deturpação da palavra de Deus. É mentira, é engano. A nossa fé não se baseia nisso. É um alerta para a igreja. Nós devemos ter cuidado. O apego ao dinheiro, às riquezas, não é correto. Cuidem da avareza, para que nós não sejamos cristãos avarentos, mesquinhos. Não é isso? Sovina,
sovinice, não se contamine com essa distração. Rejeite. Pessoas preocupadas com o mundo dessa forma podem tentar mudar a nossa atenção. Então nós devemos ter cuidado a quem nós estamos ouvindo, com quem nós estamos andando, quem grita no meio da multidão, porque não é assim, a igreja começa a juntar, começa as pessoas a estarem juntos. Qual voz você tem ouvido? De quem? Pessoas podem minar no meio de uma palavra de Deus, a palavra de Cristo, e dizer assim: olha, eu estou com uma dificuldade aqui. Poxa, Jesus nem quis saber da minha dificuldade financeira, nem quis saber lá da minha causa, nem julgou. Que Jesus justo é esse? Não ouça, não. Pessoas que estão preocupadas com o mundo, então identifique pelo Espírito Santo essas pessoas e não receba dela esse ensinamento. Eles podem tentar mudar a nossa atenção. Veja como eu sou sofrido por causa disso, por causa que Jesus não foi lá na minha casa, não quis me ouvir. O que está acontecendo comigo e ninguém se importa. Vem aqui resolver esse problema para mim. Pregações podem ser minadas pelas distrações. Pregações podem ser minadas. A era da afluência, da concorrência em grande quantidade de pessoas e coisas. O princípio que a vida vale mais e não consiste nos bens é na contramão do mundo. Nós estamos aqui para nadar contra a maré. Nós estamos aqui para declarar aquilo que é importante para Deus. Aquilo que é importante nós nos empenharmos. E Jesus continua o seu ensinamento. Vamos ler do versículo 16 até o 21. Veja que Cristo, em meio a dizer, a falar dos pardais, falar da hipocrisia, falar da avareza, Cristo agora vem com uma parábola. E Jesus contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Percebem como que Cristo vem trabalhar os seus discípulos e colocar a atenção deles no reino? E se ele fala isso, é sinal que nós, como igreja hoje, precisamos nos atentar. Nós precisamos ouvir. O homem ali na parábola, ele não se preocupa em gastar sabiamente as riquezas. Ele não procura ajudar, ele não pensa nisso, ele não pensa em nada. Ele só procura a autossatisfação. Só isso. E ele nem se preocupa mais em ter uma vida plena e rica. Não, ele se preocupa agora em gastar. A vida de um homem é uma coisa incerta. Quantos anos você terá? Quantos anos eu terei? Qual é a idade para se morrer? A gente consegue acrescentar a nossa altura? Não. Conseguimos acrescentar anos de vida a nós mesmos? Também não.
Isso está fora de controle. Nós não podemos controlar a nossa vida dessa forma. São coisas incertas. Ninguém tem certeza o número de anos que irá viver. A confiança do rico é que o futuro estava no controle dele. Esse rico, o futuro dele estava no controle. Agora está tudo bem. E fica uma pergunta: se nós formos chamados para prestar contas a Deus, e nós dependemos de coisas materiais, o que nós seremos? Segundo a Bíblia, simples tolos. Jesus faz um contraste entre armazenar tesouros para si mesmo e ser rico para com Deus. Ele traz aos discípulos a importância dessa fé, da fé que move montanhas, da fé que muda a sua percepção da vida, que muda em que você se empenha, para que você se empenha. E no versículo 22, veja o que Jesus fala. Aí agora, Jesus se dirige aos discípulos. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso, olha, ele fala a parábola e agora ele vai ensinar aos discípulos, porque ele sabia o quanto aquilo poderia minar e quanto não tem minado as vidas nos dias de hoje. Por isso digo a vocês, então Jesus está falando com vocês, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Difícil, né? Não se preocupar com a sua vida, mas Jesus está falando isso hoje para você. Não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. E o que nós faríamos se Jesus viesse agora e ele mesmo estivesse aqui falando? Ainda que eu creio, e eu sempre falo isso, quando alguém é levantado para pregar, é o próprio Deus falando. Claro que tem que ser confrontado com a Bíblia. Cabe a vocês sim, mas é Deus quem fala. Mas pensem nisso, o próprio Cristo aqui ensinando para vocês, de maneira corpórea, e falando isso. Eu estou com medo. Ele está falando, não se preocupe com a vida. Mas você tem medo, não tem? Você fica preocupado. Será que ele está dizendo para você não se planejar? Não é isso. Mas são inúmeras distrações que fazem a gente dar importância para as coisas que não são eternas. A avareza irá brotar por causa da preocupação com comer e vestir. Então Cristo está tratando já na raiz. Para vocês não serem avarentos, vocês não podem ter essa preocupação demasiada, colocar o seu coração nisso, porque vocês serão avarentos, vocês chegarão na hipocrisia. Então nós somos chamados a cortar o mal pela raiz. E ele diz, novamente, filho, né? Cada um que está aqui com seu nome, não se preocupe. Você que está em casa, não se preocupe. Não deixe essa distração que ela existe, eu sei que vai brotar no seu coração, é verdadeira, mas não a deixe dominar você, porque eu cuido de você. Eu cuido. E ele dá um motivo. Por qual motivo? Versículo 23. Porque a vida é mais que o alimento. A vida é mais que o alimento. E o corpo, mais que as roupas. Mais importante do que o alimento é a própria vida. E agora ficou um paradoxo. Mas, para eu manter a vida, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar. Não é isso? Se a vida é importante, mas ele está dizendo o objetivo é a sua vida.
E ele está querendo dizer, se essas distrações tirarem você, te levarem para a avareza, do que valerá a sua vida? Você só conseguirá sustento enquanto for na terra. O sustento irá acabar, porque para a eternidade, qual é o alimento que consegue te manter na eternidade? Qual é o mercado que vende? Tem? Será que nós podemos pegar em algum lugar? Nem só de pão, mas existe um alimento que irá te manter para a eternidade. E ele continua, Jesus se preocupa com a sua vida. Roupa e alimento são básicos. Nós devemos tomar providências para ter, estudar, administrar, faz parte. Mas a preocupação que domina pela ansiedade irá nos distrair. A vida é maior. E Jesus continua. Agora ele apela para outra ave. Versículo 24. Os corvos e os cuidados. E o corvo tem uma característica interessante, que era considerado um animal impuro. Muito parecido conosco. O corvo era considerado impuro. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Ele não está dizendo, não se preocupe, e eu vou deixar você a ver navios. Ele está dizendo, Deus os sustenta. E ele continua, vocês valem muito mais do que as aves. Deus sustenta a ave, não irá abandonar você. Jesus continua, eu não estou falando que você não pode sentir medo, que não vai acontecer, mas não deixe isso dominar, ao ponto de você se afastar, de você perder a fé. Ele está dizendo, você vale mais que a ave, e mesmo impuros, nós seremos supridos por Deus. O suprimento vem de Deus, nós devemos confiar em Deus e estabelecer as nossas prioridades. A nossa prioridade é buscar o reino de Deus. Jesus não está falando ou que nós podemos ser preguiçosos, falando que as pessoas preguiçosas, eu confio em Deus. Ele não está ratificando isso. Nós devemos ser trabalhadores, honestos, honrados. Nos preparar faz parte do ser humano. E ele diz, no 25, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Algo grande ao homem, mas é mínimo para Deus. O tolo não pode acrescentar um só momento ao curso da vida. No 26, portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, porque se preocupam com as outras, o homem não pode fazer uma coisa tão pequena, então por que ficar ansioso? Deus cuida dos nossos dias e do crescimento, assim como das plantas. E Deus cuidará de todas as nossas necessidades. E ele continua, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus, depois de apelar às aves, ele volta-se à vida das plantas. Nenhuma veste de homem se compara a que Deus nos dá. E nós podemos ir para o final, que tem uma veste muito mais importante, que é aquela que cobre os nossos pecados. São as vestes brancas, que nós estaremos entoando louvores a Deus. Ele nos cobre com uma veste que ninguém pode nos dar. Mas ele está dizendo também, se Deus cuida dessas coisas, você acha que Deus vai desamparar você? Não ouça as distrações. E ele continua, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Se faz algo,
assim com o que desaparece, quanto mais ao povo de Deus que é chamado para a eternidade. Se ele faz algo assim e sustenta, as flores são temporárias, não vislumbram a eternidade. Fomos chamados para a eternidade. Alguns dos discípulos demonstraram ansiedade nessas distrações. Isso é desnecessário. E ele continua, portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Jesus ordena para que eles não ficassem preocupados com alimentos. A preocupação é uma inibidora da ação. Nós não devemos indagar com preocupação comida e bebida. Não exclui o esforço legítimo. Mas nós não devemos colocar o nosso coração. Esse é o ponto. Não coloque o seu coração em comida e bebida. E ele continua falando, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. É apropriado aos gentios, mas não para o povo de Deus. Não podemos nos entregar a estas inquietações. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus não está deixando que nós fiquemos órfãos ou sem cuidado. Ele não está dizendo que o alimento não é importante. Ele não está dizendo que a sua comida, a roupa, ele não está dizendo que as suas necessidades não são importantes. Ele está dizendo que coloque o seu coração no reino de Deus e todas as suas necessidades serão supridas. Bens materiais com riqueza não tem promessa, mas nós não mendigaremos o pão. Não nos faltará. Pode ser que não fiquemos ricos, mas o alimento, aquilo que nós necessitamos, tanto para a nossa casa, quanto para a nossa descendência, por Deus, aqueles que estão com Ele, está lhe garantido. E é por isso que Ele diz, você precisa, mas o Pai sabe, e Ele acrescentará. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino de Deus. E Ele está dizendo, você busca o reino, procure o reino, e Deus vai te dar o reino. Então aquilo que você é orientado a fazer, a pequena parte de discípulos verdadeiros, ele diz, busque, e essa dádiva é agradável a Deus a te dar. Não deixemos as distrações nos dominarem. Não deixemos que palavras que venham a minar essa nossa fé entrem no nosso coração. Ele manda vender os bens, dar esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem. Não quer dizer que as pessoas não podem ter posses. Mas isso é a mesma coisa quando diz que se o teu olho te faz pecar, joga fora, você não pode ter. Então ele está querendo dizer isso. Se aquela riqueza é impedimento, de alguma maneira, joga isso fora. Se é o dinheiro, se é essa preocupação, se livre disso. Porque o reino é mais importante. O reino é mais importante que as riquezas. O jovem rico precisava se desfazer das riquezas, porque era ali que estava o coração dele. Essas distrações dominam e minam o nosso coração, contaminam. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Não podemos ser dominados pelas possessões que nós temos, pelas posses, pelas distrações. A confiança nas riquezas impedem a confiança em Deus. As posses podem virar uma barreira fatal quando nós confiamos nela. E analise a sua vida e de muitos irmãos. Às vezes é isso que mina a fé. É porque querem dinheiro. As preocupações daqui parece que não deixam buscar.
não deixam ir à igreja, não deixam se entregar por completo a Deus. Parece que essas riquezas começam a sufocar, não é isso que a Bíblia fala? Sufoca, e sufoca mesmo. O coração e o tesouro estão juntos. O coração e o tesouro estão juntos. Então, ao que você dá mais valor? Eu recebi aqui, vamos fechar, vamos orar já. Não vou deixar cair, não. É semente de... Foi de Mara, não foi? Isso aqui é semente do mostarda, né? É difícil pegar. Vai ser difícil ver. Se esconde aqui, olha o tamanho. Vira uma grande árvore. Isso que é interessante, é assim a fé. Quando nós olhamos para isso e não pensamos na distração, você só precisa disso aqui para mover uma montanha. O que você está precisando? Peça a Deus, e essa fé vai brotar. Procurem depois a imagem da mostarda, é uma grande árvore. Comparado com isso aqui, olha o que ela faz. Isso aqui, a fé dentro de nós, vai brotar como essa árvore. E montanhas, essas distrações, não vão mais dominar o nosso coração. Nós estaremos buscando o reino. Fique de pé, que nós possamos agradecer a Deus. Que você tenha essa fé como seu foco. Buscar o reino de Deus, crendo que com essa fé ela irá crescer. E quem dá o crescimento é Deus. Deus é quem dá o crescimento. A ansiedade é do mundo e essa fé é de Deus. As distrações podem aparecer, mas o Espírito Santo nos fortalece. Ele nos dá força para poder vencer, para poder regar essa semente, para poder plantar, para não deixá-la fugir do nosso coração, para que ela venha brotar com potência, com poder. Nós valemos muito mais do que pequenos pássaros, flores ou ervas. Jesus cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Que você entregue os mínimos detalhes da sua vida a Cristo. Que você tenha essa verdadeira missão no seu coração, o amor a Deus, o amor ao reino. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando dos detalhes, Deus está cuidando dos seus pormenores, dos mínimos detalhes da sua vida. Deus está te chamando para ser um servo, uma serva de Deus. Deus está chamando para que você renda o seu coração a Deus de forma completa, plena. Que essas distrações não sejam o que fala mais alto no seu coração ao ouvir a mensagem de Jesus, ao ouvir a palavra de Deus. Que essas distrações saiam da sua vida, que elas não estejam na vida da igreja. Que nós sejamos uma igreja forte, poderosa, vitoriosa em Deus. Senhor, nós entregamos, Senhor, essa noite a Ti, Senhor. Entregamos, ó Deus, a Tua igreja, Senhor. Entregamos aqueles que estão se rendendo, Deus, aqueles que estão em casa, Senhor. Aquele que está nos ouvindo, Senhor, aquele que está com o coração atribulado, ó Deus, por causa dessas distrações, por causa do pão, Senhor. Por causa, ó Deus, daquilo que tem que se... da vestimenta, Senhor. Por causa das necessidades básicas, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, que nós precisamos. O Senhor sabe, ó Deus, que elas são necessárias para a nossa vida, Deus. E o Senhor é aquele quem cuida dessas necessidades, ó Deus. Que nós possamos entregar essas necessidades diante de Ti, Senhor. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Senhor. E ter a Tua provisão em nossa vida, Senhor. Nós entregamos a Ti, Deus, nós agradecemos, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus. Que nós possamos ter essas sementes, ó Deus, brotando, Senhor, no nosso coração, Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor, maravilhoso. Que realmente essas distrações da vida não venham tirar o nosso foco do Senhor. Que o nosso foco seja estar na presença dEle, viver no Santo dos Santos, ser cheios. Que nós possamos olhar para Ele e manter firme essa decisão. Senhor, o que eu quero é a Tua presença. Então vamos cantar agora para a gente finalizar essa canção dizendo: Senhor, eu me rasgo, mas tudo que eu quero é a Tua presença.
me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Declare: Senhor, eu quero a tua presença. Aumenta a tua presença em mim, Senhor, porque só assim eu vou entender o que verdadeiramente tem valor nessa vida. E nenhuma dessas dificuldades e distrações vão poder me tirar dessa direção. Aleluia. Repita comigo. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, buscar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Vamos fechar dando glórias a Ele. Glória, glória, toda glória, glória, glória. Diga que Ele é santo. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clame pela presença dEle, pela glória dEle, aleluia. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Como é bom poder contar contigo e saber que o alvo da nossa vida não é esse mundo, não é aqui o alvo da nossa vida. Muito mais vale você do que os pardais. Confie no Senhor. Não deixe
que as distrações, que as dificuldades possam roubar a sua fé. Que nessa semana você medite nessa palavra que foi pregada, que você medite nela e não permita que a sua fé seja roubada. Pai, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor nos ama muito mais do que os pardais. O Senhor não esquece os pardais, mas o Senhor nos considera maiores do que Ele. Obrigada, obrigada, porque não somos merecedores desse amor, mas o Senhor decidiu nos amar. Aleluia! Muito obrigada, Pai. Leva-nos debaixo da Tua proteção, que a nossa semana, Senhor, seja uma semana em busca da Tua presença, em direção à Tua presença, e que possamos viver a verdade da Tua palavra. Muito obrigada por tudo. Nós te glorificamos e te engrandecemos. Aleluia! Irmãos, uma ótima semana a todos. Você que está aí na sua casa, uma semana tremenda em busca da presença do Senhor.